Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um de Papo na Bíblia, que é um quadro aqui no canal onde eu busco bater um papo saudável com irmãos em Cristo sobre os mais variados assuntos do nosso dia a dia dentro de uma perspectiva bíblica, né? Hoje, no dia 28 de setembro, eu estou aqui com Patrícia Matos, que estará contando um pouco da história da sua vida, dando um depoimento de tudo que ela passou, que tem uma relação direta com o tema desse mês de setembro, né? Desde 2015 foi lançada a campanha no Brasil do Setembro Amarelo, que é uma campanha de combate e prevenção ao suicídio. E a Patrícia tem histórias para contar em relação à depressão, ao desejo de tirar a sua própria vida. E ela estará compartilhando conosco. Desde já, Patrícia, queria deixar registrado aqui a minha admiração pela sua coragem, né, de ter vindo falar um tema tão delicado, mas que pode ajudar outras pessoas. E já fica uma lição para nós aqui no início desse vídeo. Muitas vezes, né, Patrícia, estamos passando por momentos tão difíceis e quando superamos pela força de Deus, pela graça do Senhor que nos sustenta, nós fingimos que nada aconteceu. Patrícia está aqui reconhecendo tudo que ela passou e reconhecendo que pode ser útil na vida de alguém que está passando pelo mesmo, né? E é exatamente isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que através das consolações que nós recebemos, possamos consolar outros que estão passando por tribulação. Patrícia, todo mundo sabe que a depressão é o mal do século, mas me parece também que a depressão é a grande causadora de tentativas de suicídio e do suicídio propriamente dito. Em relação às suas experiências, quais foram as causas, a origem de tudo que te fizeram passar por um momento tão difícil na sua vida? Foram vários fatores, mas alguns que influenciaram foi a questão de eu ter sido adotada por outra família. Não fui criada com minha mãe biológica. Com 3 anos de idade, minha mãe me deu para adoção para uma conhecida dela. E eu já fui crescendo sem meu vínculo de mãe, de pai e de irmãos. Meu pai, ele era uma pessoa que maltratava a minha mãe, batia na minha mãe. E ele também, né, maltratava meus outros irmãos, porque eu tenho irmãos que não eram filho dele. Sim, sim. E eles eram muito maltratados. É tanto que houve uma época da nossa vida em que a gente sobrevivia de esmola. Mas o principal fator foi em relação à morte do meu pai. Ele acabou tirando a própria vida, né? Ele teve o câncer de próstata, teve a depressão, tinha gastrite crônica e várias outras doenças que acabaram ocasionando tudo isso. E quando ele descobriu o câncer de próstata, foi o período em que eu tentei me aproximar dele. Sim. Eu ia ver ele escondido, passava o dia com ele. Tentei recuperar esse tempo de certa forma. Isso foi justamente nesse período, né? Quando eu recebi a notícia, eu tinha acabado de fazer uma prova de matemática no dia. Me lembro como se fosse hoje. Assim que eu terminei de fazer a prova, o pessoal da direção da escola me chamou e conversou comigo. Me informaram que meu pai tinha vindo a óbito, que ele tinha se enforcado. E a partir desse momento, para mim, o mundo acabou. Meu mundo desabou naquele momento. Por quê? Porque esse foi o período em que eu estava buscando, né, me aproximar dele. Então, a partir da morte dele, foi onde eu acabei entrando em depressão, porque eu passei a me sentir culpada pela morte dele. Então, assim, durante os 7 anos que eu sofri a depressão, foram 7 anos em que eu me culpava. Eu tinha certeza dentro de mim que a morte dele tinha sido culpa minha. Parece que a sua depressão desencadeou num desejo de tirar a sua própria vida, né? A depressão, infelizmente, é algo que, vamos dizer que 99% vai levar para o lado do suicídio. E eu cheguei a esse ponto. Muitas vezes, dentro da sua própria casa, pode ter uma pessoa com depressão e você não sabe. Talvez ela esteja dando sinais de que algo está errado com ela, seja um comportamento. No meu caso, eu só ficava dentro do quarto.
estudava ensino médio, ia para o colégio, voltava, mas o quarto o meu mundo era ali dentro. Não tinha ânimo para sair, não queria ver ninguém, queria ficar só. A minha família não entendia o momento que eu estava passando, dizia que eu estava louca, que eu estava maluca. Eu tentei me matar 4 vezes. Foram 4 tentativas, né? Eu tentei me matar com overdose de remédio. A primeira vez eu tentei, não é fraco. E a cada tentativa que eu ia passando, eu ia aumentando as dosagens. Então chegou a um ponto em que eu não podia ver remédio em lugar nenhum. Podia ser em casa, podia ser na casa de um conhecido meu que eu fosse. Era como se fosse um doce, um aperitivo para mim aquele remédio. E eu ia tomando. E com base eu ia tomando, mais ia sentindo aquela vontade de tirar a própria vida, menos ânimo eu tinha de viver, menos vontade de estar ali com as pessoas, porque elas não conseguiam me entender, não conseguiam entender o processo que eu estava passando, e tudo aquilo ia mexendo com o meu psicológico. E na última tentativa que eu fui, eu lembro pouco, é que eu tomei uma quantidade muito alta. Eu não lembro exatamente, mas a última tentativa de suicídio, eu tomei em média 250 comprimidos. Eu tomei todos e fui dormir. Foi quando o meu irmão me encontrou desacordada já, praticamente em coma de overdose, por conta das substâncias que eu tinha misturado, que foram muitas, e me levou pro hospital. E assim, a única coisa que eu lembro é que eu acordei vomitando. Meu vômito, ele parecia barro. Era aquele vômito grosseiro. Eu posso dizer que meu primeiro encontro com Deus foi nesse dia. Porque quando eu estava no hospital, só quem sabe, é difícil de explicar. Eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava acordada. É um estado assim muito difícil de chegar para você e explicar, entendeu? Mas nesse dia, eu lembro o seguinte. Pela experiência que eu passei, eu estava desacordada. E eu senti alguém me tocando, né? Eu senti uma presença muito boa no quarto. Ai, eu vou chorar. Eu senti uma presença muito boa no quarto. Porque mesmo nesse período, eu sempre acreditei muito em Deus. E mesmo que a minha família não estivesse comigo, não me entendesse, eu sabia que existia um Deus que estava cuidando de mim. Amém. Né? E quando eu estava lá desacordada, eu senti uma mão me tocando. E foi justamente quando eu senti essa mão me tocando que eu acordei. Eu estava desacordada. Minha família estava apreensiva porque nesse dia os médicos tinham me dado um atestado de óbito. É tanto que minha irmã mais velha na época morava aqui em Aracaju. E meus irmãos do interior ligaram para ela dizendo: se prepare, porque os médicos falaram que desse dia a Patrícia não passa. Então ali, pela ótica humana, Patrícia só iria sair no caixão com o atestado de óbito assinado pelos médicos. Eu fiquei feliz, eu senti a graça do Senhor, porque eu sempre criei muito em Deus. Porque eu sabia, né, que meu tudo isso ele estava cuidando de mim. E eu vi que naquele momento ele estava me dando uma nova oportunidade. E eu sentia paz. O que eu posso dizer é que eu tinha uma paz que eu não... paz! Inexplicável, né? Uma paz inexplicável. Então, Patrícia, me parece então que o encontro que você teve com Deus no hospital foi um divisor de águas para que você tivesse ânimo para voltar a viver e forças para enfrentar esse obstáculo na sua vida. É isso mesmo? Depois que eu tive esse encontro com o Senhor, meu primeiro encontro com Deus,
a minha alegria voltou. Você ganhou ânimo para fazer as coisas, né? Na Eu sua voltei vida, a né? ter ânimo. Graças a Deus. A paz que eu não tinha, eu creio que o Senhor restaurou na minha vida. E eu também reconheci, que eu acho que o mais difícil no processo em que a pessoa passa a depressão é você reconhecer que você precisa de ajuda. Exato. Então foi a partir daí que eu busquei a ajuda. Fui pro médico, dos médicos eu fui... Porque primeiramente eu fui para os clínicos, só que os clínicos não resolvem esses casos. Passei aí para o psicólogo. Mesmo não indo para psiquiatra, como eu falei, eu me determinei. Eu passei a não aceitar mais essa situação na minha vida. Eu passei a não aceitar mais a querer estar numa vida de tristeza, porque a depressão é isso. É uma vida... Você se sente triste da hora que você acorda, da hora que você dorme. Isso quando você dorme. Porque nesse processo também eu passei várias noites em claro, né? Então esse foi o meio que eu venci a depressão. Primeiramente, com a ajuda de Deus, né? Deus foi essencial, primordial, para que eu conseguisse vencer a depressão. E segundo, eu precisei, certas vezes, chegar no espelho e me confrontar. Já teve vez de chegar, Patrícia, não é assim. Você precisa de ajuda, sozinha você não vai conseguir, porque se você ficar só, a tendência é piorar. Porque realmente, sozinho, a gente não consegue. Com a ajuda do Senhor, você consegue vencer a depressão. Entendo, Patrícia. Então, eu queria só fazer mais uma pergunta. É verdade o que as pessoas dizem por aí, que as pessoas que tentam tirar a sua própria vida estão, na verdade, querendo chamar a atenção? Então, eu não diria, com base no que eu vivi, que elas estejam querendo chamar a atenção. Até porque o sofrimento, quando a pessoa se encontra nesse estado depressivo, ele passa a ser impregnado de uma forma tão grande na carne da gente, que a forma que a gente acha de acabar com o sofrimento, com tudo, na verdade, é tirando a própria vida. Então, eu diria que não é uma forma de chamar atenção e não é frescura. Pois bem, vocês ouviram a história aqui de Patrícia, um testemunho muito impactante, e que nós precisamos ter em mente que não podemos simplesmente condenar uma pessoa que está passando por um momento de depressão, ou até mesmo por um tempo de solidão, onde ela deseja tirar sua própria vida. A depressão é um quadro clínico. Muitas vezes a pessoa só quer ficar no quarto, trancada, sem ver ninguém. Ela não consegue perceber uma recompensa naquilo que normalmente a faria feliz. Ela só quer ficar longe das pessoas. Isso gira em torno de um desequilíbrio químico no cérebro, causado muitas vezes por uma disfunção nos neurônios. Então é algo clínico, é algo que precisa ser tratado. E é verdade que um crente verdadeiro no Senhor Jesus, ele é preenchido com o amor de Deus em sua vida todos os dias. Mas esse mesmo crente no Senhor Jesus também luta contra a sua natureza pecaminosa, né? Esse mesmo crente no Senhor Jesus luta contra o pecado que tenta dominá-lo. E essa luta é diária. A doença, ela é uma imagem da presença e da influência do pecado em nossas vidas. Por isso que grandes homens de Deus passaram por momentos de depressão. Moisés pediu para Deus tirar o nome dele do livro da vida. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Elias desejou a morte. Davi escreveu lá no livro de Salmos, capítulo 38, palavras muito fortes em relação a isso, quando ele diz: as minhas iniquidades são como cargas pesadas, além da minha força. E um dos mais conhecidos está lá no livro de Salmos, no capítulo 43, que os filhos de Corá escreveram, onde ele diz: por que estás abatida, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então, não condene uma pessoa que está passando por um momento de depressão. Ao invés de apontar, estenda sua mão para ajudar. Deus não te chamou para piorar a situação das pessoas, mas para ajudá-las.
É por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, está escrito: advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Eu tenho certeza que fazendo isso, você poderá estar ajudando muitas pessoas a deixarem de cometer o suicídio. Patrícia, suas considerações finais em relação a esse assunto, dê um conselho para alguém que de repente está pensando em tirar a sua própria vida. O conselho que eu dou para essas pessoas é que o suicídio ele não é a alternativa, certo? E o que eu aconselho a vocês também é a buscar por ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda. Você não precisa passar por esse processo sozinho. Eu passei praticamente só esse processo, porém, eu peço a vocês, busquem por ajuda, conversem com seus parentes ou com algum amigo, busquem um psicólogo, psiquiatra, não é vergonhoso, certo? E que primeiramente nós venhamos ter também uma intimidade com Deus, porque Ele é quem nos dá a sabedoria e nos sustenta, nos dá força para passarmos por esse processo. É como está escrito, gente, lá no livro de Isaías. Deus, ele dá força ao cansado, porque até os jovens correm e se cansam, os moços caem e tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão alto como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Patrícia, muito obrigado por ter se disponibilizado a estar aqui no canal para contar um pouco do seu testemunho, e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, certo? E eu tenho certeza que nada do que acontece em nossas vidas é em vão. Deus sempre tem um propósito. E que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.